Oi, eu sou o Dilson Biasi e agora estou dando início ao meu canal, onde eu vou começar falando um pouco sobre minha história. Quem é o Dilson Biasi? Separei alguns tópicos e vou iniciar pela minha família. Tenho dois irmãos, um de 17 e outro de 22, e eu sou o irmão mais velho, tenho 26 anos. Meus pais foram pais bem jovens. Meu pai tinha 18 e minha mãe tinha 17 quando eu nasci. Nossa criação foi uma criação humilde, porque em alguns momentos meus pais ficaram desempregados. Agora, algo que eu admiro bastante neles é que eles sempre foram determinados e guerreiros. Não tinha tempo ruim, nem horário ruim. O que era para ser feito eles iam e faziam. E meus pais procuravam não deixar faltar nada em casa. Eu admiro muito neles e eu aplico isso na minha vida. Tive uma experiência de como ser pai, porque eu precisava cuidar dos meus irmãos. Meu irmão do meio de 22, eu praticamente cuidei dele desde bebezinho até adolescente, quase adolescente. Foi uma experiência bem legal, eu gostei bastante. Bom, agora eu vou contar um pouco do meu sonho de quando eu era pequeno, né? Que era ser jogador de futebol. Eu treinei na escolinha de base. Primeiro eu comecei no futsal, depois eu fui para a escolinha de base do Nacional e meu sonho era ser jogador, queria ser jogador a qualquer preço. Porém, não tinha muita habilidade. Com 14 anos, realmente eu comecei a treinar musculação com meu pai, porque meu pai desde novinho ele praticava, ou seja, já vem de família. Ele chegou a participar de algumas competições de fisiculturismo, onde eu ficava olhando as fotos dele. Ele comprava revistas da Super Treino e eu também comecei a ler, comecei a gostar. Eu só não gostava porque, eu lia, eu sabia o que precisava comer, o que precisava fazer, só que eu não tinha condições financeiras. Isso era muito ruim, porque não dava para comprar os suplementos, não dava para fazer uma dieta certinha, então isso me frustrava muito. Só que eu sabia que precisava ter paciência. Na musculação ela exige isso, precisa ter paciência, precisa ter calma. Com o passar dos anos já melhorando. Uma época bem legal que eu estava viciado mesmo em academia foi na época que eu estudava de manhã, fazia estágio, eu estagiava, à tarde eu estudava o ensino médio, à noite eu fazia curso técnico e eu chegava em casa às 10 horas, 10 e meia. O que eu fazia? Eu fazia uma vitaminada de Guaraná em pó, metade do liquidificador, tomava e treinava em casa. Eu ia dormir 11 horas, 11 e meia, pilhado, né? Tanto no treino como por causa da vitamina. Sendo que no dia seguinte eu precisava acordar 4 e meia da manhã para ir para o estágio. Essa época foi a época que eu considerei mais cruel, que eu realmente vi que eu gostava de musculação, porque todo mundo que eu conversava e contava o horário que eu treinava, ninguém acreditava. O pessoal perguntava: nossa, por que tu não para, não dá um tempo? Só que não, para mim não tinha essa de dar um tempo não. Precisava continuar. Sempre gostei do treino, não importava. Para mim, essa foi a época mais difícil. Depois disso, foi bem mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Agora, falar um pouco sobre festas. Tive minha época de festeira, gostava de sair. Olha, eu tenho uma recordação da minha primeira festa que eu fui, que era na época das micaretas. Se chama Cala a Boca e Beija Logo. Foi minha primeira festa. Tinha acabado de completar 18 anos. E meus pais não queriam que eu saísse para a festa. E não me deram nenhum dinheiro. Eu só consegui juntar o dinheiro do ingresso, que na época foi uns 40 reais, 50 reais. E eu fui para a festa sem nenhum tostão. Fui com um casal de amigos, né? Não levei nada. Beleza, cheguei na festa, animado, tranquilo. Lá por volta de 1 hora, 2 horas da manhã, começou a bater a fome. Nossa! Fome e sede. Agora imagina, não tinha dinheiro para comprar nada. Minha salvação é que meu colega tinha dinheiro, né? E aí ele comprou uma água para mim e eu bebi. Mas pense, nesse dia eu cheguei em casa, eu fiquei muito ruim, eu fiquei, caramba, nossa, é muito ruim sair e não levar nenhum dinheiro. Eu falei, isso não vai mais acontecer. Desde então, comecei a focar para trabalhar, ter o meu dinheiro e para não precisar mais passar por isso. Porque eu fiquei com vergonha, a pessoa sair e não ter dinheiro, eu fiquei, nossa, isso é muito ruim.
Essa foi uma situação da festa que me chateou muito. Vou falar um pouco sobre escolaridade. Minha escolaridade. Fiz um curso técnico em segurança do trabalho. E em segurança do trabalho você precisa dar muita palestra, treinamento em auditórios para várias pessoas, 100, 200 pessoas, e isso me deixava com muita vergonha. Então eu falei, não vou trabalhar na área. Depois comecei a faculdade de Educação Física em licenciatura, que antes era tudo junto, era só licenciatura. Hoje em dia já é separado, né? Licenciatura e bacharelado. E eu peguei e fiz. Recentemente terminei bacharelado, fiz agora um ano de bacharelado para complementar, e aí eu posso trabalhar tanto em escola como em academia. Porém, eu gosto de academia, é meu forte. Estagiei em escola, mas não gosto muito, prefiro academia. O que mais? Tem um fato bem legal da faculdade. Quando eu iniciei a faculdade, eu trabalhava já de carteira assinada em um supermercado. E aí, eu estava acomodado. Não queria fazer faculdade, não queria mais estudar. Já tinha um ano que eu já tinha terminado o ensino médio e não queria mais estudar. Porém, minha mãe, ela ficava me aperreando. Ela falava, meu filho, faz faculdade, você precisa fazer faculdade. Só que, como vocês sabem, o ser humano, quando se acomoda, para ele sair da zona de conforto é cruel. E eu não queria, falar, não, mãe, não quero não, já tenho trabalho, não sei o quê, deixa pra lá a faculdade, tá bom de estudo. E ela, não, meu filho, faz. Aí, nessa época, lançou o Bolsa Universidade. E ela me aperreou, meu filho, faz, se inscreve, não sei o quê. Nisso, eu conversando com uma amiga minha lá do trabalho, que ela trabalhava no administrativo, ela pegou e falou que a minha mãe estava certa. E pegou e ela fez minha inscrição. Ela pediu os documentos e fez minha inscrição online. Porém, eu não colocava fé que ia dar certo. Eu falava, não acredito que isso vai dar certo não. Porque é muita gente concorrendo à bolsa. E ela foi, fez tudinho, levei o documento, beleza. Lá, passou, deu resultado. Fui aprovado em Educação Física. Consegui uma bolsa de 100%. Foi 100%. Aí eu falei, caramba, não acreditava. Falei para minha mãe ficou muito feliz. Na verdade, não foi 100%, desculpa, foi 50%. Minha mãe ficou muito feliz, pô, meu filho, agora sim, beleza. Aí fui fazer as inscrições. Quando chegou na faculdade, o valor dava, na época, 400 e pouco. E o meu salário era 700 e tal, na época o salário mínimo era isso, 700, 800. Aí eu falei, pô, não dá para me pagar. Como eu estava acomodado, ia colocar várias dificuldades, né? E aí eu conversando com uma amiga minha, chamada Érica, que sempre quando eu falo com ela, hoje em dia a gente não tem muito contato, mas sempre quando eu falo com ela, eu agradeço ela. Assim como quando eu falo com a minha outra amiga, eu agradeço. Por quê? Ela chegou para mim e falou, Dilson, você precisa fazer faculdade, isso vai ser bom para o teu futuro. Aí eu falei, pô, mas meu dinheiro não dá, não vou ter como pagar, não vou ajudar em casa. Ela falou, não, olha, faz o seguinte, eu vou te ajudar a pagar a faculdade. Aí eu fiquei assim, caramba, sério. Ela falou, sério, eu vou te ajudar, qual o valor? Aí eu falei, 400 e tal. Ela falou, vou te ajudar. Eu pensei que era brincadeira. E quando chegou no dia do pagamento, ela pegou e me deu dinheiro, 400 e pouco. Aí eu fiquei, caramba, eu agradeci muito na hora. Fui e paguei a faculdade. Comecei. No segundo mês, ela pegou a conta do trabalho. Aí ela chegou para mim e falou, Dilson, eu gosto muito de te ajudar, mas no momento eu não vou conseguir te ajudar porque eu peguei a conta. Aí eu fiquei assustado. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Foi então que eu percebi que eu conseguia pagar minha faculdade. Eu fui, me apertei de todas as formas e consegui pagar. E desde lá eu continuei. Ou seja, ela só me deu o empurrãozinho que eu precisava. Que muitas vezes a gente coloca dificuldade, que não dá, mas quando a gente quer, a gente consegue. E até hoje eu lembro dessa história, porque se não fosse minha mãe, minha amiga do supermercado e minha amiga pessoal, eu não teria iniciado a faculdade. E hoje em dia, ou eu estaria ainda no supermercado, trabalho em casa, ou eu estaria trabalhando no distrito. Então, sempre quando eu vejo elas, eu agradeço. Principalmente minha mãe também, que ela foi fundamental. Na faculdade, na época da faculdade, no primeiro período, só tinha dinheiro para pagar a passagem
pagar a matrícula, a pagar a mensalidade. E não sobrava dinheiro para comprar merenda. Pô, eu via todo mundo lanchando no lanche da faculdade, conversando, eu não tinha. E eu ficava lá na sala, caramba, fogo. Aí no primeiro período eu praticamente fiquei com fome no horário do intervalo, né? Porque eu não tinha achado uma solução. No segundo período, eu aprendi a fazer o quê? Eu pegava a coqueteleira, colocava Nescau, leite, aveia e fazia um shake para mim e levava. E comprava R$2 de pão na padaria. Na época dava uns 6, 7 pães. Depois disso, não passei mais fome no horário do intervalo. E aí quando eu comecei a fazer isso, eu fiquei, caramba, como é que eu passei um período todo com fome e eu poderia fazer esse shake e comprar R$2 de pão? Foi muito engraçado isso. Mas depois não fiquei mais com fome. E o que eu acho engraçado nisso é que quando eu estava tomando meu shake lá de Nescau, aveia, o pessoal da faculdade pensava que era hipercalórico. Pô, parece hipercalórico. Aí eu falava, não, é Nescau, não sei o quê. E eles não acreditavam que não era hipercalórico. Eles pensavam que era hipercalórico. Eu falava, não, é Nescau. Aí ninguém acreditava. Eu falava, então tá bom, é hipercalórico, cara, vou entregar o médico. E pronto, fiquei tranquilo. Não passei mais fome. Vamos lá para a parte profissional. Bom, na profissional, comecei com 17, 18, como estagiário de administração lá na Eletrobras. Passei um ano. Depois disso, fiz um ano de estágio lá também na Eletrobras como segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho. Fiquei mais um ano. Foi muito bom. Por mim, teria ficado lá um bom tempo. Lá foi um ambiente onde o pessoal que trabalhava comigo, todos estudavam bastante e tinham sonhos, metas bem altas. Tipo, no setor de segurança do trabalho, tinha profissional que, além de ser concursado, ele possuía kitnets, alugava casa, tinha fazenda. Aí tinham outros profissionais que eram advogado, concursado, investia em bolsa de valores. Só profissional, como eu posso dizer, foda. E isso foi muito bom porque me motivou, me inspirou a querer sonhar alto, pensar alto. Porque antes eu pensava pequeno, eu falei, não, vou pensar alto. Essa época foi muito boa. Depois disso, saí, fiquei um tempo sem estágio, né? Acabou o contrato de estágio, não poderia mais renovar. Meu tio conseguiu para mim trabalho de agente de portaria. Agente de portaria é o porteiro, né? Basicamente. Era legal, porque trabalhava dia sim, dia não. Um exemplo, trabalha segunda, folga terça, trabalha quarta, folga quinta. Tem um lado legal, porque você passa 12 horas lá trabalhando e não faz muita coisa. Abre porta, anota alguma placa de carro que vai entrar. O lado ruim é, tipo, se tiver um aniversário do seu pai no domingo e você estiver trabalhando, não interessa, você vai ter que trabalhar. Esse era o lado ruim. Como agente de portaria, eu fiquei uma semana, ou foi 2 semanas trabalhando. Foi uma experiência legal. É legal, no começo é legal não fazer muita coisa, ficar ali sentado, dá para ficar no celular à vontade. Eu achei bem legal, só que com o tempo, nessa uma semana, eu já começou a ficar enjoativo. Porque você passa o dia todo lá no celular, lê livro, tem horas que não tem mais nada para fazer, e você se enjoa. E aí eu reclamei pra mim mesmo, falei, pô, caramba, não tem nada para fazer aqui. Caraca. Foi então que apareceu uma vaga no supermercado Ataque. E aí meu tio também conhecia uma moça da RH e me indicou meu currículo para ela, onde ela me convidou para fazer a seleção. Fui fazer e passei para ser fiscal de patrimônio, fiscal de loja. Quase igual segurança, aquele rapaz que fica lá na porta do supermercado, conferindo a nota fiscal. E aí foi quando eu lembrei da minha reclamação, né, que eu estava trabalhando pouco. Quando eu fui para lá, passava o dia todo em pé, não dava para pegar no celular, trabalhava bastante e trabalhava todos os dias, de segunda a sábado, e ainda trabalhava 2 domingos no mês. Aí eu falei, caraca, tá vendo? Vai reclamar de novo? Reclama. Aí eu, mais tranquilo. Foi uma época muito boa, fiquei 1 ano e 9 meses, onde eu era um dos fiscais mais novos, na época eu tinha 22 anos, acho que eu tinha 22, 21, 22, 23, e os outros fiscais que trabalhavam comigo todos tinham 8, 10 anos de experiência.
Aprendi muito com eles. Fiz grandes amigos, que até hoje eu visito eles, como Eliomar, Avelina. Uma coisa bem interessante que teve lá, que eu mais uma vez vi que eu era muito esforçado, que tinha uma competição de melhor fiscal todos os meses. E o melhor fiscal ganhava, eu não lembro se era 100 ou 200 reais a mais, onde tinha todo um critério de avaliação, né, pontuação, tinha que fazer mais pontos para poder ganhar. E eu disse para mim, primeiro eu disse para mim que eu ia ser o melhor fiscal do mês. Aí depois que eu disse para mim que eu acreditei em mim, eu falei pro pessoal, falei, olha, eu vou ganhar o melhor fiscal do mês. E aí o pessoal não acreditava muito, porque eu era novinho, eles tinham mais experiência, né? Aí não, eu ficava rindo. Me esforcei. Aí no primeiro mês que eu me esforcei, cheguei perto, fiquei em terceiro. Eu falei, não, eu vou ganhar. Me esforcei tanto que eu ganhei 2 meses seguidos. Até hoje eu tenho a foto lá em casa, guardada, né? Que eles faziam um gráficozinho com a foto. Em outro momento eu posso até mostrar para vocês. E aí ficou guardado, né? Ganhei 2 meses seguidos como melhor fiscal. Isso para mim foi muito incrível. Porque é uma experiência muito boa, você dizer que vai fazer algo, vai cumprir a meta e você vai e consegue. É incrível. Na época da faculdade, esqueci de falar um detalhe, na época da faculdade, eu estava estagiando comecei a estagiar na academia Way Fitness, onde eu estou lá até hoje. E teve uma época que, além de estagiar, eu queria ganhar um dinheiro extra, eu sempre procurei ganhar dinheiro extra, eu queria ter um dinheiro sobrando para poder passear, comer algo diferente. E aí um amigo meu tinha uma cunhada que ela trabalhava com panfletagem. E a gente foi fazer, eu e ele também estagiava junto comigo, a gente foi fazer panfletagem. A gente fez umas 4 ou 5 panfletagens. Fizemos no sinal, a gente fez no sinal, lá no Vieira Alves, ficar no sinal. Aí a gente puxava aquela faixa, eu e ele abria a faixa, ficava lá no sol quente abrindo a faixa. Era 4 horas, em torno de 4 horas. Isso a gente fez num sábado, era de 8 da manhã até meio-dia. Aí durante 4 horas abrindo a faixa. E depois entregava os panfletos no carro. Teve dias que a gente fez no domingo, foi um sol quente, foi de 10 da manhã até 2 da tarde. Esse dia foi cruel, muito cruel. Mas também fizemos. E teve uma vez que me deu muita vergonha, porque a moça ligou pra gente e ela falou, olha, vai ter uma panfletagem. Na época o jornal, acho que era o de 25 centavos estava no auge. Falou, olha, o jornal quer fazer uma campanha e nos convidou. E aí o valor era R$80, 2 horas. Porém, de 6 da manhã às 8 da manhã. E é o horário que a gente estuda, né? Nesse dia a gente faltou aula e o pessoal da faculdade ia passar, né? Aí eu falei, caraca, o pessoal da faculdade vai me ver lá, não sei o que. Me deu vergonha, fiquei com vergonha, realmente. Aí eu falei, não, pô, mas é um dinheiro extra, eu não estou matando, não estou roubando, vai ser pro meu bem, então eu vou fazer. Aí que foi. Foi eu, meu colega, mais 2 moças, e aí coloquei o óculos escuro e a gente foi vender o jornal. Era praticamente vender, tipo, tinha que oferecer, ó, jornal, 25 centavos. E nesse dia foi muito bom. Assim, na hora do comecinho deu vergonha, mas depois que começou a vender o jornal, acabou a vergonha. Aí a gente vendeu muito jornal, deu um lucro muito bom. Foi uma experiência muito boa. Ou seja, mesmo com vergonha, tem situações que mesmo com vergonha eu vou lá e faço. Tem que fazer, eu vou e faço. Eu gosto muito disso. Deixa eu ver mais alguma coisa. Vou falar um pouco da minha experiência na Way Fitness. Comecei na Way Fitness no 2º período. Olha como foi que eu consegui. Estava no 2º período e estava no processo de tirar minha habilitação. Aí eu ficava na aula até 11h30 e consegui me matricular numa autoescola perto da faculdade, perto do Terminal 1, MB. Só que a aula só começava 2 horas. E eu ficava na faculdade de 11h30 até 2 horas enrolando. Aí uma vez um colega meu da sala de aula viu que eu ficava lá. Aí ele perguntou, pô mano, o que tu fica fazendo aí? Eu disse, não mano, é que eu vou pra autoescola depois, e aí já fico aqui, porque eu moro longe, né? Fica ruim pra ir e voltar. Aí ele falou, pô, então bora pra casa, que eu moro lá pertinho. Ele morava bem pertinho da autoescola mesmo. Aí eu falei, sério mesmo? Sério, vamos lá. Que é o Juscelino. Sempre visito ele também quando eu tenho tempo, porque ele tem que estar em casa, eu vou lá e falo com ele.
A gente pegou, foi pra lá, conheci a mãe dele, me apresentou a mãe dele. Nessa época eu já andava com a minha marmita de comida já. Não era 100% na dieta, mas eu colocava feijão, macarrão, arroz e o que dava. Me apresentou a mãe dele, muito gente boa, sempre falo com ela também. Aí eu almoçava lá, tomava um banho, dava uma descansada e depois ia para a autoescola. E nisso a gente foi conversando, tudinho. Ele trabalhava na Way Fitness. E ele pegou, eu falei para ele que tinha vontade de trabalhar na área, só que ainda não tinha conseguido, tudinho. Aí tá bom. Fui, fiz o período da autoescola, foi 2 semanas de aula prática, aula teórica. Depois disso, voltei ao normal, né? Trabalho e para faculdade. Aí quando foi uma vez eu trabalhando de tarde, ele me ligou, mano, apareceu uma vaga de estágio aqui na Way Fitness, tu quer? Aí eu falei, caramba, quero sim. Falou, tá bom, vou te indicar, e aí tu vem amanhã aqui falar com o coordenador. Aí eu falei, tá bom. O coordenador, que é o Rodrigo, né? É um grande amigo meu. Aí ele pegou, tá bom. Aí peguei e avisei com meus pais, né, que ia fazer a seleção. E eu admirava a academia Way Fitness, porque o Evandro, o dono, né, o Evandro Alencar, ele tinha uma revista, não sei se eu ainda tenho, acho que ainda tem, uma revista dele, da época que ele competia, e eu ficava olhando, que ele era muito grande, era incrível. Fui fazer a entrevista no dia seguinte. Cheguei lá, conversei com o Rodrigo, bacana, aí ele me falou que o salário era R$400, que era uma ajuda, e lá ia ser um processo muito bom, porque eu ia adquirir experiência desde o começo da faculdade. Quando eu me formasse, eu ia ter bastante experiência. Aí, pô, gostei muito. Porém, quando ele me falou o salário, R$400, eu falei, caraca, mano. Só a minha faculdade era 350, ou seja, só ia sobrar R$50. E lá no meu supermercado, eu ganhava R$1.000, mil e pouco, mais vale alimentação, benefícios, outros benefícios. Ajudava bastante em casa, colocar comida e tudo. Aí eu falei para ele sobre isso. Aí ele falou para mim, olha, Gilson, é o seguinte, se você ficar lá no supermercado, beleza, você vai ter um salário bom. Porém, você vai se formar e não vai ter experiência no seu currículo. E aí quando você for procurar um trabalho na academia, eles não vão te aceitar, porque eles não têm experiência. Aí vai chegar outro lá com muita experiência, vai ficar difícil para ti. Tu tem que escolher, ou tu vai reduzir o salário agora e trabalhar na tua área, adquirir experiência, ou vai ficar lá. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu preciso pensar, eu posso pensar? Ele falou, pode, vai para casa, pensa, e amanhã tu me responde. Quando eu saí de lá, já fui andando no terminal, já liguei para meus pais. Falei, pai, mãe, é o seguinte, olha, consegui aqui uma vaga, porém o salário é R$400. Ou seja, só vai dar para pagar a faculdade e sobrar R$50 para uma passagem. E aí, vocês vão aguentar? Porque eu não ia conseguir ajudar em casa. Beleza, aí eles pensaram um pouquinho, não, meu filho, esse é seu sonho, isso é uma grande oportunidade, a academia Way Fitness é conhecida, você vai crescer muito. Eu falei, tá bom. Aí de noite liguei pro Rodrigo e falei, não, beleza, vou querer sim. Aí comecei. E fiquei lá até hoje. Fui estagiário, virei professor de salão, depois virei líder de salão, em seguida, meu último foi líder de salão, depois disso, nesse período durou 4 anos, depois disso, agora recentemente, eu deixei de ser líder de salão e virei MEI, que é microempreendedor individual. Trabalho somente como personal, eu pago a taxa, meu parceiro Evandro, tudo direitinho, e só trabalho como personal. Hoje eu trabalho por conta própria, com personal e consultoria. Somando tudo isso, já tem 5 anos na Way Fitness. É minha segunda casa, porque eu saio de casa às 5h30, 6 horas da manhã, só chego em casa 11, tem dias que eu chego 11, tem dias que eu chego meia-noite, depende muito do dia. Então, a maior parte do tempo eu fico na academia. O Evandro Alencar é como se fosse meu segundo pai, aprendi muito com ele, desde o comecinho. Eu sempre fui muito curioso, eu tinha dúvida, eu ia e perguntava. Eu queria aprender algo, eu ia e perguntava. Eu não tinha vergonha de perguntar. Desde o comecinho eu sempre ia perguntando, sempre conversava com ele, quando ele me falava as coisas eu ficava ouvindo, escutando. Ele sempre foi como um mentor para mim. E até hoje eu agradeço muito por ele, tanto pela minha evolução pessoal como profissional. Bom, esse foi um pouco da minha história, resumidamente.
Com o passar dos vídeos eu vou falando um pouco mais, eu vou procurar encaixar a minha história e alguns exemplos quando eu for falar sobre algum assunto, para ficar mais fácil de entender. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da minha vida. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de algum assunto, vocês podem comentar, que com seus comentários eu vou tomando uma direção do que vocês querem saber ou tem curiosidade, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu nicho. Qual o objetivo do meu nicho, da minha persona? Aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Show!